Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do resuminho do livro que eu li esse mês de janeiro, tá bom? E em seguida eu vou falar sobre gratidão, pela, pelo que eu fui grata no mês de janeiro, tá bom? Então tá, para começar o resuminho do livro, o livro que eu li, gente, esse mês de janeiro foi esse, Eu e Minha Boca Grande. Quando eu vi o título, confesso para vocês que eu já pensei em muitas coisas porque eu realmente tenho uma boca grande. Em questão de, às vezes, falar coisas que não tem necessidade e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Será que o livro vai abordar sobre isso? E realmente, o livro ele aborda uma coisa muito especial, né? Que é a nossa boca, a nossa língua, ela tem poder, né? Então, só para ler para vocês aqui no finalzinho, eu vou ler para vocês verem do que se trata o livro. Fala assim: como ajudar, como a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, você pode domar sua boca. Sua boca está ocupada falando sobre todos os problemas de sua vida? Parece que sua boca tem vontade própria? Coloque sua língua em curso de imersão para a vitória. Você pode controlar as palavras que fala e fazê-las trabalhar para você. Eu e minha boca grande mostrará a você como treinar sua língua para dizer palavras que o colocarão em um lugar superior nesta vida. A famosa autora Joyce Meyer enfatiza que falar a palavra de Deus deve vir acompanhado de viver uma vida em, em completa obediência à Bíblia para ver o pleno poder de Deus fluindo em sua vida. Você e eu imaginamos pela vida com um extraordinário poder como fogo, eletricidade ou energia nuclear, bem debaixo dos nossos narizes. Um poder que pode produzir morte ou vida, dependendo de como ele é usado. Aplicando as verdades bíblicas delineadas nesse livro, você aprenderá o efeito de suas palavras no reino natural, como falar a linguagem de Deus, como quebrar as correntes do passado, como alcançar a vitória e muito mais. E aí ela deixou uma escritura aqui, né, que fala assim, Amós 3:3. Diz: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Traga a sua língua em acordo com Deus e comece a andar em vitória. Então, quando eu li, normalmente eu faço assim, quando eu pego um livro para ler, eu leio a capa, normalmente é a capa que me interessa. E em seguida, lógico que eu leio aqui. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, eu pensei que ia falar sobre outro assunto, pensei que ia falar como que a gente para de falar mal dos outros e essas coisas. E aí, ou como a gente para de, como que eu posso dizer, ser assim, meio mal-humorada, sabe? Falar com mal-humorada. E eu sou uma pessoa assim, às vezes, tem momento na minha vida que eu sou muito grossa. E eu pensei, né, vai falar sobre isso. Só que esse livro, ele me ajudou com muitas e muitas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho, resumindo aqui, como eu falei, dos capítulos, tá bom? Então, o primeiro capítulo fala assim, aprendendo a falar a linguagem de Deus. Então, quando eu li essa parte, né, eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou falar a linguagem de Deus, né? Porque todo mundo sabe que ninguém aqui na Terra é perfeito, todos somos imperfeitos, né? Então eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou falar a língua de Deus, né? A linguagem de Deus. Então aqui eu aprendi muita coisa, né? No comecinho ela fala assim: você tem problemas? A resposta está bem debaixo do seu nariz, pelo menos em grande parte. Não creio que alguém possa viver em vitória sem estar bem informado do poder das palavras. Normalmente, quando tenho montanhas em nossa vida, falamos sobre elas, mas a palavra de Deus nos instrui a falar para elas, como observamos na palavra de Jesus nessa passagem. Então, sempre no comecinho de cada capítulo tem um versículo. Então, nesse versículo, Jesus estava falando que, assim, ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus constantemente, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será como ele. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, é verdade, né? Fala quando a gente tem a fé move montanhas. Então, a nossa língua, ela tem o mesmo poder. Então, no decorrer do livro, eu fiz algumas anotações, tipo, anotei algumas, grifei, né, na verdade, algumas partes do livro. Então, as partes que eu grifei, eu vou falando pra vocês, tá? Tem uma parte que fala assim: não veremos resultados positivos em nossa vida se falarmos coisas negativas. Nossa, isso me marcou muito, porque
Normalmente, eu sou assim, eu falo muita coisa negativa. Eu nunca tinha prestado atenção em quantas coisas negativas eu falava. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a perceber que eu falo muita coisa negativa. Então, aqui tá bem claro, né? Ele fala que se não veremos resultados positivos em nossa vida se a gente fala só coisa negativa. Então, eu comecei a pensar no que eu vou falar, né? Porque o pensamento, antes de a gente falar, a gente pensa. Então, eu comecei a prestar mais atenção nos meus pensamentos, do que eu ia falar, sabe? Em seguida. E comecei a tomar as decisões de não falar coisas negativas, né? Mais pra frente eu grifei outra parte que fala assim: a palavra de Deus é sua promessa para nós e devemos falar das coisas que ele nos promete como se já existissem. Foi outra parte aqui do livro que me chamou muita atenção, né? O Senhor, ele nos prometeu algo na nossa vida. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, a gente precisa falar sobre essas promessas, né, que o Senhor ele deixou para nós, né, para cada um de nós. Então, às vezes a gente acaba esquecendo até que somos filhos de Deus, né? Então, por a gente ser filho de Deus, a gente tem poder, né? E aí eu fui grifando algumas partes aqui do livro. Eu não vou falar todos os capítulos, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas eu vou falando algumas partes que eu grifei, tá bom? Então, uma outra parte que eu grifei fala assim: pois uma pessoa negativa não pode ser feliz. Foi outro ponto. Gente, realmente, quando a pessoa é negativa, não tem como a pessoa ser feliz, porque a gente só fala coisa negativa, só coisa ruim. E coisa ruim não é coisa boa. E aí eu fiquei pensando, é verdade, né? Eu sempre falo, tipo, igual eu falei no começo, eu sempre falo coisas negativas. Então, às vezes, será que é por isso que eu não sou feliz? Né? Não que eu não seja feliz, eu sou feliz em alguns momentos, né? Como eu já falei também em outros vídeos, eu tô com esse problema de ansiedade. Então, por estar com esse problema de ansiedade, eu acabo às vezes não estando feliz como eu gostaria, sabe? Como eu era antes. Então, aqui também foi uma parte que me chamou muita atenção, né? Pois uma pessoa negativa, ela não pode ser feliz. Então, eu comecei a, sabe, a pensar no que falar, a moldar, sabe? Me moldar cada dia. Depois, quando eu fui lendo esse livro. Então, vou só ver mais uma parte que eu grifei, porque foram muitas partes que eu gostei e eu grifei, né? Uma parte fala assim: jamais receberemos um milagre se não acreditamos que Deus pode realizar o impossível. Nossa, outra parte, né, gente? Só tapa na minha cara que tava dando esse livro. E é verdade, né? Jamais a gente vai receber um milagre na nossa vida se a gente não acredita que Deus faz milagres, né? Então, eu fiquei pensando muito lendo esse livro, fui, sabe, refletindo muitas coisas na minha vida. E, nossa, foi muito bom o livro. Se vocês quiserem ler, eu recomendo, porque ajuda muito a gente a ver as coisas mais positivas, sabe? Ser mais grato pelas coisas que a gente tem, sabe? Outra parte que eu coloquei, que eu grifei, foi assim: não podemos andar de acordo com o plano de Deus se não estivermos de acordo com ele, em nosso coração e em nossas palavras. Exatamente, né? Não tem como a gente andar, tipo, querer uma vida feliz, uma vida boa, se a gente não tá de acordo com o que Deus tem pra gente, né? Nem no nosso coração e nem na nossa mente. Então não tem como, né? A gente não tem como a gente ficar no muro, né? Ou a gente é, ou a gente não é. Não tem como ficar no muro. Isso, nossa, cada parte que eu fui lendo aqui, eu fui muitas partes grifando aqui e só tapa, só tapa na minha cara, porque realmente esse livro me ajudou muito a ver muitas coisas, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma parte que eu grifei tanta coisa, mas aqui. Uma frase bem pequenininha e eu acho que só pra finalizar, porque se eu for ver todas as frases que eu grifei, gente, vocês vão... o vídeo vai ficar bem extenso. Que só pra finalizar, é uma frase bem pequena e que eu gostaria que vocês colocassem reflexão na vida de vocês, né? Que Deus ainda é Deus, né? Pode passar o que a gente passar, a gente pode, né, passar por doenças, no meu caso, como eu tô com essa crise de ansiedade, a gente pode passar por momentos difíceis em família, né? Muitas coisas difíceis a gente vai passar, mas Deus ainda é Deus, independente, né? A gente pode orar, né? A gente pode agradecer
pelas coisas boas que temos. E a gente precisa ver o que nós temos de bom, né? Então, essa é a parte final, vou colocar finalizada aqui do livro. Eu gostei muito e eu gostaria muito que vocês lessem também para ajudar vocês também, se vocês têm essa falha como eu, né? Que às vezes a gente fala coisas negativas, pensa as coisas negativas de pessoas, né? Às vezes a gente não conhece a pessoa e a gente às vezes fala, né? Acho que isso é em geral, né? Porque ninguém é perfeito, tá bom? Então, só para finalizar, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu fui grata esse final de ano, né? E agora no mês de janeiro, né? Eu fiquei pensando, né, em o que eu podia ser grata, né? E a única coisa que me veio à mente, eu acho que vem na mente de todo mundo quando a gente pensa em gratidão, é gratidão pela nossa família, né? E de pensar, né, que tantas pessoas perderam familiares, né, nesse ano de 2020 que passou. E eu estou com a minha família, né? Então eu posso ser grata por isso, né? Ser grata a Deus por Ele ter me concedido mais um ano, né? Mais um final de ano com a minha família reunida, né? E isso é muito importante, gente. A gente vê em assim, uns pequenos detalhes, sabe? A gente às vezes não consegue ver os detalhes, né? A gente acaba, como posso dizer, acaba passando despercebido. Mas se a gente parar um momento para pensar nas coisas que a gente tem, né? E do que a gente deve ser grato, o Senhor, além de ficar muito feliz com nós, ele vai ficar muito agradecido, né? Por a gente agradecer, né? E aí, uma frase que eu ouvi em um vídeo aqui no YouTube, que também foram duas frases, na verdade, que eu fui grata por esse mês quando eu ouvi, na verdade, essa frase, né? Que cada dia temos uma oportunidade de agradecer. Então, cada dia da nossa vida a gente tem uma oportunidade de agradecer, gente. Porque só da gente abrir o olho, de a gente acordar, a gente já tem que estar grato pelo dom da vida, né? E é como eu falei, às vezes são coisas simples que a gente não consegue perceber, né? E outra frase que me chamou bastante atenção esse mês e que eu fui grata pela frase porque me ajudou muito é que feito é melhor do que perfeito. Gente, eu tenho uma paranoia, assim, como eu falei no vídeo anterior, com organização. Então, assim, como eu tenho uma criança, né? Ela não deixa as coisas no lugar, sabe? Eu quero muito que as coisas estejam no lugar, no seu devido lugar, aonde tem que estar, mas não acontece isso, sabe? Então, todas as vezes, porque como eu fico lá no salão, aí quando eu desço, a casa tá assim, revirada, tudo jogado pro ar. Sabe? É uma bagunça. E aí eu fiquei pensando, né, que feito é melhor do que perfeito. Porque às vezes eu queria ser perfeita, sabe? Eu vou ter que deixar organizado desse jeito. Mas, sabe? Tipo, se eu conseguir limpar, já tá bom. Se eu já conseguir só dar uma organizada por cima, já tá bom. Feito é melhor do que perfeito. E quando você tem um filho, né? É mais difícil a gente querer deixar as coisas no lugar, né? Vou falar depois num vídeo mais pra frente sobre isso, né? Mas é isso, né? E quando eu vejo essas coisas eu fico irritada porque tá fora do lugar, mas depois eu fico pensando, tem outra pessoa aqui, né? Tipo, eu tenho uma filha, né? O Pai Celestial me concedeu, né? Esse dom da maternidade, né? E que tem muitas mulheres que gostariam de estar no meu lugar, que não tem um filho. Então, quando eu pensei nisso, eu comecei a ser grata pela bagunça, que é algo que eu acho que eu não conseguiria ser grata, sabe, pela bagunça, mas hoje eu sou, porque eu sei que tem alguém aqui, sabe, eu tenho uma filha, né, e ela gosta de brincar, e eu me esforço, né, cada dia, não é sempre que eu consigo parar e brincar com ela, porque eu tenho coisas para fazer, mas eu tô dedicando a cada dia um momentinho para ficar com ela, sabe? E a gente precisa ser grata. Às vezes a gente não consegue ser grata pelas coisas, sabe? E eu fiquei pensando essa semana sobre essas coisas, sabe? Porque esse livro, nesse mês, me ajudou muito a ver os pontos positivos na minha vida, sabe? Muito importante. Eu sou uma outra Jéssica, né? Eu tenho outros pontos de vista da vida,
das pessoas, sabe? E foi muito importante esse livro esse mês mesmo. Me ajudou a ver muitas coisas. Então, outra coisa que eu fiquei pensando, né, é que a gente precisa viver cada dia como se fosse o último dia, né? Eu sei que não é fácil, porque decorrendo, né, no decorrer do dia a gente tem muitas coisas para fazer, mas às vezes a gente precisa pensar dessa forma, né? E para mim é difícil ainda ser assim. Mas o meu esposo que ele fala muito isso pra mim, né? Vive como se fosse o último dia, você não sabe se você vai estar aqui amanhã. E às vezes eu fico mal-humorada, fico irritada, e às vezes por coisa besta. E amanhã? Eu não sei, né? O que será de amanhã? Então, quando eu fiquei pensando nisso, também veio o que? A palavra gratidão, né? Que eu preciso ser grata pelo dia que eu tô vivendo, né? Então, grata pelo trabalho, né? Como eu tava pensando, né? Esse mês acho que foi mais de pensamentos, né? Eu fiquei pensando muito em quantas pessoas perderam trabalhos, quantas pessoas não conseguiram manter o seu negócio próprio, né? Então, quantas pessoas não pararam assim, ou, sabe, estão desesperadas porque não tem um trabalho, né? Eu tenho aqui né, como eu falei já pra vocês várias vezes, eu tenho uma lojinha de roupa e meu esposo trabalha com, ele faz camiseta, né? Confecciona camiseta pra estamparia. Nosso trabalho também não tá bem, né? Parou um pouco. Mas eu sou grata pelo trabalho que eu tenho, né? E pelos clientes que entram na loja, pelos clientes que compram pela internet, né? E a gente precisa ser grata pelas mínimas coisas, né? Pelos detalhes. E isso é muito importante. A gente começar a ver as coisas em detalhes, né? Às vezes a gente esquece disso. Então, meninas, era isso, para não alongar muito o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do resuminho do livro. Eu não consegui resumir muito bem, porque se eu fosse falar tudo... Nossa, eu aprendi muita coisa com esse livro. Então, se eu fosse falar tudo... Nossa, eu acho que o vídeo ia ficar muito longo, né? E eu queria só deixar um finalzinho aqui para vocês, que vocês possam agradecer todos os dias pelas coisas, pelos detalhes da vida de vocês. Começa a aprender sobre isso, porque é muito importante, né? Quando a gente vê os detalhes, né, a gente começa a ser, sabe, ver o mundo de outra forma. Esse mês foi muito importante para mim esse livro, porque me ajudou a ver muitas coisas em minha vida que eu preciso mudar, né? Como pessoa, como filha de Deus, eu preciso mudar em muitas coisas. E esse livro me ajudou muito, né? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. E se você não deu aquele like, já dá aquele like, que é muito importante pro canal, né? Eu tô vendo pelo... Pensei que era a Mary que tinha acordado, desculpa. Eu estava vendo aqui no canal, tem muitas pessoas que assistem aqui o canal, mas não se inscreve. Gente, se inscreve aqui embaixo, né? Porque quando eu fizer um vídeo novo, vocês já vão ser um dos primeiros para saber que eu já enviei o vídeo pro canal, tá bom? Então não tenha vergonha não, é só apertar ali, se inscreva e pronto, tá bom? E deixa aquele like. E se vocês quiserem deixar comentários também, é muito importante para o engajamento do canal, tá bom? E se você não me segue lá no Instagram, também me siga lá. É @Jéssica nas dicas. Eu sempre me banano, mas é @Jéssica nas dicas, tá bom? E eu sempre posto alguma coisa assim no Instagram, tá? De vez em quando. Não é sempre que eu consigo, mas quando eu consigo, eu sempre tô postando alguma coisa, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero deixar um grande beijo para a última inscrita aqui do canal, que foi a Kate Lane. Acho que foi isso o nome dela, Kate Lane. Então, um grande beijo e um beijo a todos vocês que fazem parte aqui do canal, que fazem parte aqui da família, tá bom? E se vocês quiserem ver outros vídeos, escreve aqui nos comentários, porque é muito importante, né? No Instagram eu deixei enquetes e as pessoas pediram pra me ver dia a dia, né? E aí, eu queria saber o que vocês gostariam de ver do meu dia a dia. Escreve nos comentários, tá bom? Porque aí fica mais fácil pra mim saber o que vocês querem ver, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.